Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre queijo. Queijo canastra e premiado. Bom, nossa convidada hoje é a Larissa, aqui de Piuí, da cidade, produtora de queijo canastra, premiada internacionalmente. E a gente vai bater um papo, ela vai apresentar alguns queijos. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Larissa. Seja bem-vinda. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Larissa. É um prazer enorme receber você no NenaCast. O Barão da Canastra. Uau, muito bom, muito bom. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, Pedro, pelo convite. Cássio, te conhecer, fiquei muito feliz. Muito bom, muito bem. Larissa, é o seguinte, vamos lá. Como eu disse, é uma honra receber você aqui. E nós gostaríamos que você compartilhasse um pouco da sua história, que você falasse um pouco do queijo, falasse um pouco do Barão da Canastra, falasse um pouco dessa mágica deste mundo maravilhoso. Conta para nós um pouco essa história, por favor. O queijo Barão da Canastra, ele surgiu há 3 anos atrás. Eu venho de uma história de família queijeira, né? A minha avó fazia queijo, mas para sobreviver, ela conta a história que ela tinha apenas o leite para ir para a cidade para comprar uma escova de cabelo. Então, não levava o leite, ela fazia o queijo para ir lá comprar a escova, um pedaço de tecido para fazer a roupa. Já meu pai, ele foi um dos primeiros queijeiros, mas na fabricação, que fazia os queijos para levar para outros estados, o Rio de Janeiro. Uma das primeiras caminhonetes, que é uma tradição que existe em Piuí até hoje, as pessoas saem daqui no domingo para vender para Brasília, para o Rio, para São Paulo. E o meu pai era produtor desses queijos, queijo provolone, nozinho e tudo. Só que meu pai faleceu há 18 anos. Certo. E aí, no meio da pandemia, eu vindo de Belo Horizonte para cá, já com a fazenda JM, a gente teve a ideia, vamos produzir um queijo aqui para ver o que acontece? Porque existem os mitos, né? Essa região não é boa para o queijo canastra e tal. E aí a gente começou de uma forma, de uma brincadeira, de forma empírica mesmo. Minha avó foi lá, deu a receita. Uma funcionária nossa antiga começou a fazer o primeiro queijo, deu muito errado. Várias pessoas dando palpite, né? Cada um tem um jeito de fazer o queijo. Até que eu entrei e falei, não, vamos fazer de uma forma certa, vamos estudar para isso dar certo, vamos nos associar à Procan, que é quem dá todo o respaldo para a gente seguir. E aí começou. E aí eu ganhei uma forma da minha bisavó em formato de coração, tem ela no nosso site. Olha isso, Pedro. E aí eu fiz esse queijo, e esse queijo ficou como um mofo branco, ele ficou um queijo de coração lindo, com a presença de mofo de forma natural, e eu presenteei a Débora, que é uma brasileira, mas que está na França há muitos anos, que vive o mundo do queijo, e dei esse presente para ela, no encontro que a gente teve. E aí ela pegou e falou, não acredito que você produza esse queijo lá. Produzo. Levou o queijo para a França, ganhamos nossa primeira medalha de bronze. E aí fez... Pera, vamos voltar. Você produziu um queijo em formato de coração. Para presentear. Para presentear uma pessoa. E essa pessoa lá na França levou esse queijo numa competição, é isso? Antes ela experimentou o queijo. E aí ela viu que eu tinha um potencial de ir para a França e concorrer. Aí foi a primeira medalha nossa, foi no Mundial lá na França. E já de primeira, assim, de cara, tinha o quê? 6 meses, nem isso, foi fevereiro. Mas você pegou o queijo, colocou debaixo do braço e foi na França participar do... Pus na mala, junto comigo eu levei outros produtores também. E aí tinha 6 meses só de produção. Nós já ganhamos a primeira medalha lá na França. Aí tomou uma proporção que a gente não esperava, né? Foi tudo aconteceu de forma muito rápida. É engraçado isso, né, Pedro? Como a gente pessoas que acreditam num determinado sonho, né? Pessoas que acreditam num determinado projeto, num direcionamento, e a forma mais inusitada que eles se apresentam na nossa vida, né? Isso. E dessa forma. Olha, vai ser bom esse papo. Deixa eu te fazer uma pergunta muito bacana.
Quando a gente fala de queijo canastra, né, a gente fala de uma região diferenciada do resto do Brasil, diferenciada do resto do mundo, talvez. Quando falamos em queijo, falamos de tudo aquilo que a canastra oferece. Me fala um pouco dessa magia, deste lugar chamado Serra da Canastra, associando tudo isso ao queijo. O que ele traz, o que ele mostra e por que os queijos canastra hoje são assim completamente diferentes em sabor, textura, produção, enfim, tudo que a gente conhece de um queijo canastra. A canastra é uma das regiões mais antigas, né, do queijo Minas artesanal, que nós estamos falando de um queijo Minas artesanal da região da Serra da Canastra. E eu acredito muito no terroir, em tudo que existe aqui, né? A água, o solo, o cuidado. Perdão, não entendi o terroir. Terroir. Nós importamos dos franceses para tentar explicar toda a propriedade que gira em torno desse queijo, né? Dessa magia, vamos dizer assim. Porque eu falo que é muita coisa que a gente não vê e que faz esse queijo ter as propriedades que ele tem, né? Então, vem muito do solo, do clima, da água, da pastagem e da maneira de cada um, né? Fabricar o seu próprio queijo. E é o terroir também de cada fazenda, porque a receita é a mesma. Do legítimo queijo canastra, a receita é a mesma. Mesma quantidade de coalho, de pingo para a proporção de leite. Só que nunca você vai numa fazenda e vai comer o mesmo sabor de queijo. Cada uma, o queijo vai ser de uma forma. E muda até dentro da fazenda mesmo. Muda, Pedro. Até dentro da própria fazenda, né, Larissa? Muda, eu estava perguntando a ela mais cedo. E vocês têm 4 casas de maturação e cada uma tem uma característica, né? Tem, cada uma. Gente. Parece que tem uma que ganha todos os prêmios, né? Parece que tem uma lenda assim, viu, Cássio? Não, lenda. Uma dessa casa aí que é a das medalhas. Da casa das medalhas. Então, vamos falar desta casa, né? Vamos falar o Barão da Canastra. Fala um pouco pra gente o que é o Barão da Canastra, a queijaria, o processo. Se você quiser até nos presentear com um pouco do teu dia, como isso funciona, seria muito bacana, até para enriquecer o nosso podcast. Aliás, esse podcast, queremos até agradecer você também, nós estamos com a Nerna Tratores, como você sabe, está comemorando 10 anos, né? E hoje trazer abrilhantar esse podcast falando do queijo canastra, falando do Barão da Canastra, para nós é muito importante. Obrigada. Parabéns pelos 10 anos, viu, Pedro? Obrigado. Então, o dia a dia lá da fazenda, eu falo que esse queijo ele começa desde a terra, né? Que ela vai ser arada, vai ser preparado o solo para vir o capim, vir o milho para fazer a silagem. E eu falo lá na fazenda com os meus colaboradores que é uma roda. Essa roda, para ela girar, cada um tem que fazer sua parte bem feita. Então, eu falo que eu tenho uma equipe de ouro, que desde lá da plantação até a queijaria, até o queijo ir embora, a minha equipe é de ouro, porque eu dependo de cada um dos processos, né? E tem uma máxima que a gente fala que você consegue produzir um queijo bom com leite bom, mas você nunca terá um queijo bom com leite ruim. Então, 99% desse queijo, eu preciso de um leite de extrema qualidade. Então, eu preciso de um leite livre de qualquer tipo de bactéria, porque o queijo é feito de um leite vivo. Sim. Eu preciso de um leite com um teor de gordura alto, que eu acho que é um pouco do nosso diferencial, porque a gente consegue controlar, como a gente tem composto, a gente consegue controlar a quantidade de alimento que eu dou para as vacas. Então, elas têm o bem-estar delas de ficarem num ambiente, ainda mais nesse calor, protegido e sendo alimentada da forma correta. E se quiserem, no final da tarde, elas podem ir para o pasto. Nunca querem, mas elas têm esse querer, né? Que a gente preza pelo bem-estar delas.
E isso tudo ajuda a produzir o queijo. Uhum. E esse passa a ser um dos grandes diferenciais. Você falou da sua equipe, né? Uhum. Hoje você tem quantas pessoas diretamente ligadas a você no trabalho? Olha, dentro da queijaria em si, nós somos 5. Uhum. Mas o processo vem, igual eu falo, desde lá da plantação, né? Então tem mais 2, aí lá no curral tem mais 2, aí depois tem o tratador, Tá. e aí tem toda a nossa equipe de venda, né? Que faz a roda girar. Que legal. Essa é a parte importante, né, Pedro? Quando a gente fala do trabalho em equipe, ele acaba acontecendo em todos os lugares. Por isso, o Barão da Canastra recebeu tantos prêmios, recebeu, assim, eu acho que homenagens justas, né, dentro daquilo que ele faz. Hoje, quando a gente fala de prêmio, a gente não pode deixar de falar também do selo Região do Queijo da Canastra, né? Que é quase que o que qualifica hoje os produtores ali. Como é que nasceu isso? De que forma foi pensado nisso, dando as devidas proporções e principalmente para quem produz queijo hoje na Canastra? Isso, a gente tem uma associação que é a Procana Canastra, que ela dá todo o suporte, respaldo para nós, os produtores, né? Uhum. E aí ela tem uma marca, né, que é a Canastra, que é com selo de caseína, que esse selo, ele legitima o queijo que é realmente produzido das formas que a gente fala RTI, as formas do caderno de regras da Canastra. Então, você sabe que os queijos com esse selo, você está adquirindo um produto de origem. E tem o número de cada produtor, sabe? É muito bacana. E assim, eu acredito que o queijo Canastra tem também essa proporção graças à associação, ao empenho de cada um de lá, sabe? E o respaldo que eles dão para os produtores da Canastra. Eles prezam muito a qualidade e a tradição, que há mais de 200 anos esse queijo é fabricado de uma forma. Então, para você adquirir esse selo, você tem que seguir as regras de 200 anos atrás. De 200 anos atrás, eu tinha anotado aqui, né? Ele vem com o mesmo formato de fabricação, o mesmo jeito de produção de 200 anos, né? Isso, É muito bacana, muito bacana. Selo Região do Queijo Canastra. Olha só, se você está procurando um queijo de qualidade, um queijo que realmente tenha diferenciais e um queijo que vai satisfazer o seu paladar, não esqueça de procurar este queijo. Todos os produtores hoje na Canastra já tem esse queijo ou tem um grupo de produtores? É um grupo associado pela Procan. Tá. Aí a Procan disponibiliza esse selo, que chama selo de caseína, que é comestível. E os produtores que têm esse selo são automaticamente associados à Procan. Legal, legal. Larissa, você abrilhantou a nossa mesa com alguns queijos aqui, alguns cortes especiais, e isso está enchendo os nossos olhos aqui. E o cheiro também. E o cheiro, né, Pedro? Não dá demais isso aqui. Larissa, fala um pouco dessa tábua maravilhosa para nós aqui, o que ela representa aqui. Conta um pouco para nós sobre isso. Então, já que nós estamos falando tradicional, queijo canastra, o queijo canastra, ele é feito de uma forma natural. É um elemento vivo e dessa forma ele vai... Como você vai cuidando dele, porque eu falo que é igual o filho, você tem que cuidar dele como se fosse um bebê. Então, como o processo de cuidado, ele vai tomando as características que você quer. Não necessariamente, eu quero que esse queijo específico vire um mofo branco. Ele não vai virar, se eu não estiver no clima, na época certa, porque o mofo que existe nele, ele é dado de forma natural. Vem a palavra novamente, o terroir. O terroir. Né? Então, pesquisadores vêm aqui na Canastra, das faculdades, querer entender como esse queijo consegue ficar dessa forma, né? Mas, enfim, aí o tradicional é o nosso casca lavada. Ele chama casca lavada porque ao longo do processo dele de maturação, que são no mínimo 14 dias, você vai lavando ele e vai grosando
Grosando é para você tirar as imperfeições, deixar ele redondinho e lisinho dessa forma. E vai lavando. O nosso processo, ele é lavado em torno de umas 3, 4 vezes nesse processo de 14 A grosa da dias. mesma forma? A grosa você faz uma vez. Uma vez. 3 dias, mais ou menos, cada produtor gosta de fazer de uma forma. Nós, com 3, 4 dias, a gente pega uma lixa e lixa o queijo todinho e forma uma massinha. Com essa massinha a gente envolve o queijo de novo. Uhum. E aí depois de uns 4, 5 dias esse queijo é lavado pela primeira vez. Aí a gente passa uma bucha e tal, e depois todos os dias virando ele, para ele ficar assim, amarelinho, que a gente brinca, né, que é o ouro de Minas. Uhum, que ouro é de o Minas. queijo. Então esse queijo aqui, ele tem mais de 14 dias, menos de 20, aqui esse no caso ele tem 16 dias, Uhum. com presença da bactéria propiônica, que nós estamos com pastos novos, né? Então a gente fala que esses pastos que vêm novos e por causa da época da chuva, broto, Uhum. ele dá a presença da propiônica, pelo menos na nossa propriedade. Legal. É nessa época do ano que acontece a propiônica. Cada época ele vai ser de uma forma. É um alimento, igual eu disse, vivo, cada época ele vai ter uma textura. Aí nós estamos com a presença de propiônica. E aí depois, esse outro é o nosso mofo branco. Nós estamos na época da chuva, e aí o mofo gosta de chuva e frio. Uhum. O frio nós damos para ele através de ar-condicionado. E a umidade também, aonde ele fica, a umidade é alta, é acima de 86. Para conseguir este mofo branco. Para conseguir esse mofo, senão ele morre. Você tem que dar as condições para ele sobreviver. Uhum. Senão ele não vai sobreviver e o queijo vai ficar casca lavada. Tá. E aí esse queijo aqui ele tem em torno de 21 dias e depois o processo ele torna o nosso casca florida. Que é este último aqui. Último, que é o nosso casca florida, ele tem 90 dias. É só o processo mesmo de fabricar, de maturação dele. Vai virando todos os dias e ele vai ficando assim. Mas todos eles nascem do canastra. Todos eles nascem da mesma receita. Tá. E a partir dali, a experiência, o manuseio, a forma de condicioná-los. Eu brinco que ele quer ser. Ele quer ser um casca florida. Não é eu que escolho, eles que decidem. É mesmo? É, eles que decidem. Hoje em dia a gente produz em torno de 90 peças por dia. Então eu tenho uma tábua com esses 90. E aí você olha para eles, aquele ali começou o mofo. Aí você vai em alguns e fala, você escolheu ser mofo branco. É bem assim. É mesmo. Aí a gente escolhe eles e aí leva para essa outra sala de maturação, que ela é mais escura, mais fria e mais úmida. Para o mofo que quis ficar nesse queijo, continuar. Hoje, lá no Barão, a gente faz dessa forma. Eu tenho várias queijarias aqui que são só de mofo branco. Uhum. Então, todos vão ser mofo branco. Nós, como o nosso carro-chefe é o casca lavada, a gente escolhe os que querem ser o mofo branco. E o mofo branco dali, ele se torna o casca florida. Entendi. Então, existem queijarias que acabam se especializando de alguma forma Só somente na produção de mofo branco. Mofo branco. Aí eles preparam toda a sua estrutura, a queijaria voltada para isso. Tanto aí na parte de umidade, na parte de refrigeração, tudo isso. Não tem essa história de lavar o queijo. Uhum. Ele nasce e fica até sempre sem lavar. Aí ele não é casca lavada, ele é mofo branco. Quando a gente fala em mofo, para explicar melhor, é um mofo benéfico, né? É um mofo natural, né? Isso. E benéfico até para consumo, né? Uhum. Então, que é um detalhe, né? Porque às vezes pensa, mofo é uma coisa ruim, né? Uhum. E muita gente achava que era, né, Larissa? Aí vieram vários pesquisadores aqui na canastra e já comprovaram que os tipos de mofos que existem na canastra, e a gente participou, vários produtores da nossa associação, dessa pesquisa. Então, nós ficamos durante 6 meses, a Universidade Federal, acho que é
não sei se é de Viçosa ou de Lavras, eles vieram e pesquisando sobre os mofos. Então, eles mostram quanto eles são benéficos, né? Eles são probióticos, Sim. né? Porque é um alimento vivo. Então, ele... Assim, eu sou suspeita, ele faz vários benefícios, né? Além de ser um queijo extremamente natural, né? Ele não tem nada e, de forma natural, ele é sem lactose. O queijo produzido da forma correta, ele se torna, depois de 15 dias, sem lactose. Então, sem inocular nada, teve a pesquisa, todos os queijos da canastra, eles, depois de 15 dias de maturação, eles se tornam sem lactose. Puxa Larissa, vida. e a gente vê aqui também uma outra peça que, pelo que você já falou, não é um canastra. Explica pra gente essa... Então, esse queijo é o nosso parmesão. Uhum. É de 18 meses de maturação, com presença de cristal de tirosina. Ele surgiu porque o queijo canastra, ele é limitado a produção dele, né? Eu não consigo produzir o quanto eu quero, porque eu só posso produzir de leite recém-ordenhado da fazenda nossa. 20 minutos que você explicou, né? Isso. Também, tudo, né? Já, e não só por isso, né? A vaca é escolhida. A nossa, no caso, ela é escolhida para ser o queijo canastra, porque é um queijo totalmente de leite cru. Então, a vaca tem que estar assim, em perfeitas condições, o leite dela, para ser produzido esse. E o parmesão, ele já é um queijo que eu posso pegar leite de outras propriedades e eu posso pasteurizar. Então, ele é um queijo pasteurizado. Eu tiro qualquer bactéria, alguma coisa que está no leite, para o leite ficar totalmente estável para eu fazer o parmesão. E aí já é o modo tradicional, né, da Itália. A gente traz da Sacco, né, que é italiana, a gente traz todos os fermentos para a gente produzir esse queijo que foi ouro na França. Peraí que você já vai falar disso. Então, eu quero só entender uma coisa aqui, até porque, né, os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores também, as pessoas que vão assistir e ouvir o NenaCast, podem não ter entendido muito bem essa parte, mas eu acho muito legal explicar isso. Ou seja, nem todo queijo que é produzido na Serra da Canastra é um queijo canastra, Isso, correto? Correto. Então, para se produzir um queijo canastra, existem regras, procedimentos, né? Operacionais, enfim. Então, por exemplo, não pode um cara de São Paulo falar que fez um queijo canastra. Não. O queijo canastra foi produzido na canastra e é um queijo específico com uma receita, entre aspas, específica, respeitando regras, né? Ele não pode, por exemplo, um produtor, um queijeiro, né? Uma fazenda de queijos, não pode pegar o leite do vizinho para produzir um queijo canastra. Não. Então, isso já diferencia completamente o queijo canastra, né? E quando você fala de um parmesão que você pode produzir ali, ele é produzido por você que está na Serra da Canastra, tem todos os cuidados de um queijo produzido na canastra, né? Mas você pode produzi-lo até numa escala um pouco maior. Sim. É isso? É isso, né? Então isso torna o queijo canastra ainda mais único, né? Não é isso, Pedro? Exatamente. É mais único, né? Mas ainda mais com a quantidade de cuidados que tem, né? E aí vamos voltar ao parmesão. Aí, em um determinado momento, você, para presentear uma amiga, né? Você vai lá, faz um queijo em formato de coração, manda para essa amiga e depois acaba indo para a França participar de um evento e você é premiada, certo? Certo. E aí começou uma história de prêmios. Fala um pouco disso, fala um pouco do parmesão também, porque eu penso, Pedro, que tudo que é bom precisa ser dito, tudo que é bom precisa ser apresentado. Isso, além de ser uma prova social muito grande, né, é a autoridade que o Barão da Canastra tem na produção do seu queijo,
né? No formato que ele adotou de trabalho, de qualidade, de tudo. Por favor. Então, eu falo que eu fui muito abençoada, sabe? Com todos esses prêmios que o Barão recebeu ao longo desses 4 anos, porque nós não esperávamos de Ao forma longo de 4 alguma. anos. Nós somos muito jovens, crianças, comparados com os outros produtores, né? E temos essa medalha. O ano passado, nós somos a queijaria de Minas mais premiada no último concurso internacional que teve, né? Em Araxá, e não esperava mesmo. Nem em Araxá eu fui. Eu só fui depois que saiu e aí o pessoal da Procam falou, Larissa, corre aqui, porque todos os queijos que você mandou, vocês ganharam. Uhum. E aí nós fomos. E eu falo que é uma maneira que eu fico feliz em representar não só o queijo Minas artesanal da Serra da Canastra, mas todos os produtores da canastra, sabe? Eu falo que todo prêmio que eu recebo, eu falo que ele não é só meu. Ele tem toda uma cadeia em volta dele, sabe? E nós ficamos muito felizes com todos os prêmios que a gente recebe, porque, modéstia à parte, todos os concursos que nós participamos, nós tivemos prêmios neles, sabe? E eu acho que deve ser mais difícil, Cássio, é a questão da constância. Porque, pelo que ela falou tudo, cada um é um queijo único, nunca vai ter um igual. Então, às vezes, você pode acertar um e ser campeão, mas você acertar vários e ser campeão várias vezes deve ser um processo muito bem feito, né? Muito bem executado para estar sempre no topo, né? Que é mais ou menos o que acontece, né, Larissa? A gente tenta seguir esse queijo, eu falo que ele não tem um padrão. Você não consegue atingir um padrão. Eu falo muito isso para os meus clientes. O queijo está mais mole. O queijo está enrugado. O queijo está mais ácido. Mas a gente tenta, sabe? A gente faz de uma forma que a alimentação das vacas tem um padrão. O queijo, o leite, a hora que chega na queijaria, a gente faz inúmeros testes para a gente fazer da mesma forma, a mesma receita, ter o mesmo pH, a mesma acidificação, e depois vai para as mesmas salas de maturação. Então, assim, a gente tenta. Lógico que tem erros ao longo do caminho, mas a gente tenta ter um padrão, sabe? E não tem aquela história, muita gente brinca, tem a sala dos premiados, porque o meu marido brinca que eu faço queijo, aí o queijo é premiado, mas não, os últimos todos foram feitos, nós não sabemos, né, se foi feito por mim, se foi feito pela Letícia, se foi feito pela Ana Paula, que são as pessoas que me ajudam lá na queijaria, sabe? Então, é aquilo que eu falei, é uma roda. Então, dá certo, sabe? Os últimos que nós ganhamos, né, desses que nós somos os mais premiados, foi a Brenda da Procam que escolheu os queijos para mim. É uma pessoa de lá, ela ia para Araxá, ela falou, esse aqui, e escolheu todos, sabe? E aí eu brinquei com ela, a hora que eu subi lá no pódio, aí eu virei e falei, esse aqui, você que escolheu, você me ajudou a ganhar o ouro. Você sabe que você falou uma coisa agora de queijo campeão, né? Você está falando dos queijos campeões. E me veio uma coisa na cabeça aqui. Eu penso que todo queijo produzido hoje, seja por você ou por qualquer outro produtor de queijos da canastra, é um queijo campeão. Sim. Cada queijo que você desenforma, eu penso que tem que ser um queijo campeão, né? Para que você tenha a continuidade, porque se você analisar bem, um queijo canastra se tornou uma marca, talvez, né? Mas não é uma marca pura e simples. É um conjunto de experiências, o terroir é um conjunto de fatores que levam este queijo, que trouxeram esse queijo até onde ele está hoje. É isso. Cada queijo que se desenforma, seja ele para participar de um campeonato ou não, ele precisa ser um queijo campeão para que a marca canastra continue com esse glamour, assim, no sentido humilde da palavra, continue existindo.
Não é isso? Sim. É como se eu formatasse um blend do queijo. Você cuida das vacas do mesmo jeito, você vai colher o leite, mas existe o clima, existe a temperatura, existe a estação do ano, né? Existem outros fatores que não muitas vezes não corroboram para que aquilo, mas o queijo precisa continuar saindo campeão, né? Aí eu te faço uma outra pergunta bem legal e eu gostaria que você falasse isso, mas de uma forma bem... Hoje, o que você diria para os produtores que estão no início da sua jornada ou que querem trabalhar com queijos também, acreditam nisso, de que forma eles podem começar a pensar nisso hoje? Onde eles precisam se apoiar ou acreditar para dar esse pontapé e daqui a alguns anos também, eventualmente, participarem de um concurso, terem o seu queijo premiado, assim como você fez, que você até brincou agora há pouco, você disse, nós somos crianças nisso, né? Nós estamos de 4 anos para cá que a gente conseguiu tudo isso. Porque é uma história verdadeira de paixão, né? De todos que estão com você, o seu marido, todos que acreditam no negócio, né? Eu acho que primeiramente eles têm que estudar. Existem mitos, né? Que você só vai acreditar neles se você tiver estudo, sabendo exatamente o que você está fazendo. Porque esse queijo, a maioria dos produtores aprenderam muito de forma empírica, né? E a tradição de pai para filho. E se você não tiver essa tradição, você tem que estudar para você saber realmente qual que é o processo que você vai conseguir para esse queijo dar certo. Então, assim, quem vai iniciar que não tem essa tradição, não tem um pai, não tem uma avó explicando como que é o modo de fazer, que eles aprenderam e tudo, não tem esse início, que eu acredito que mesmo com esse início tem que ter o estudo, estudando. Tem várias escolas, né, de queijos, pessoas que dão cursos, então eu acho que tem que estudar mesmo, sabe? Para conseguir ir para frente, para você entender por que o queijo fica bom, fica ruim, e para você, o que você espera que o seu queijo seja, né? Quando eu decidi, depois que eu aprendi muita coisa, eu ainda estou aprendendo muito, o que eu espero que o meu queijo seja, né? Que sabor que eu quero que ele tenha, que textura que eu quero, que mercado eu vou atender, que eu acho que isso o produtor tem que saber entender, né? Porque o mercado do mofo é o mercado da casca lavada é outro, o mercado do parmesão é outro. Então, ele tem que focar naquilo que ele acredita, né? E também tem que pensar para escoar o produto, né? Apesar que, assim, o queijo canastra, por ser único, eu falo que é muito difícil você ficar com a sua produção, né? A gente sempre tem gente procurando queijo, né? Vende muito na internet para o Brasil inteiro. Vai queijo para o Pará, para todos os lugares, né? Então, eu acho que, primeiramente, quem não tem essa tradição tem que estudar, sabe? Para conseguir fazer um bom queijo para seguir nesse ramo. Isso que você falou, nós estávamos conversando agora há pouco, quando você disse, num dado momento, num ponto da nossa conversa, você disse assim, o meu professor, né, diz assim, e me chamou a atenção, por isso que eu vim com essa pergunta agora para você, ou seja, é melhoria contínua, né? Sempre. É estudar, por tudo que vem acontecendo, principalmente com essas novas tecnologias batendo a nossa porta, né? E vai vir muita gente nova, porque teve o êxodo rural, né? Então, muita gente saiu da fazenda e agora o Pedro sabe melhor do que grandes máquinas, grandes operações que tem que ter, que você precisa do estudo. Sim, né? sim. Então, muito, né, Pedro? Então, assim, não, acho que todo o ramo do agronegócio, hoje em dia, você tem que estudar, né? Para você ter um produto, qual seja o produto de qualidade, né? Tem que entender o processo, o que você está fazendo, né? E o queijo não é diferente. Pois é, essa é a parte
mais importante, né? Você me falou da Aprocan várias vezes aqui, né? Eu até formulei uma pergunta legal aqui. Como é que você enxerga o futuro da produção de queijos especiais e qual o papel da associação em tudo isso? Né? Estando ali junto com o produtor, de mãos dadas, ajudando, porque eu entrei no site da associação e eu vi que ela tem vários braços ali, né? Para ajudar em feiras, eventos, feiras livres até, né? Capacitação, preparação, enfim. Como é que você enxerga a associação e a importância dela para esse produtor de queijo hoje? Então, não só o que está começando, mas quem já está e precisa também buscar aprimoramento. Aqui na Canastra, né, Pedro? Eu acredito que a Aprocan, a nossa associação, seja uma das associações mais fortes do Brasil, com questão à proteção e ao apoio ao produtor do queijo canastra, legítimo, né? Temos outra associação aqui também, que é a Sertão Brás, que é dessa minha amiga, que a Débora é a presidente, só que ela é mais... ela não é regional, igual a Aprocan. A Sertão Brás, ela é o Brasil inteiro, né? Então, tem muita gente de São Paulo, muita gente do Norte. E eu acho que essas associações, eles dão o respaldo para nós, produtores, sabe? Tem várias questões fiscais, técnicas, que quando você tem várias cabeças pensando junto, a coisa flui, né? O queijo, no nosso caso, as leis são recentes, né? As leis para comercialização, a lei de mofo, isso tudo é muito graças às associações, né? Que a gente consegue vender o queijo para fora, né? É importante isso que você falou, até anotei aqui, as leis do queijo, né? E aí eu coloquei um detalhe aqui, Pedro. O brasileiro, de uma forma geral, né? Ele conhece o queijo fresco. Que ele compra em qualquer lugar do Brasil, feito por qualquer pessoa, sem cuidados. E aí nós estamos entrando hoje com o queijo canastra, né? E o que me chama muita atenção que vem acontecendo na produção do queijo canastra? Até outro dia se preocupava muito somente com a preparação do queijo, né? Hoje existem leis para organizar tudo isso. Existem normas, procedimentos. Mas, além disso, hoje eu vejo que se preocupa muito com a embalagem do queijo. Hoje se preocupa muito com a apresentação desse queijo. Você acabou de falar que a pessoa do Pará compra o queijo canastra aqui. Então, como esse queijo vai para lá, como ele é embalado. E me chamou a atenção o queijo do Barão da Canastra ali embaixo, né? Naquela caixinha bonitinha de papelão, com os seus selinhos ali dos prêmios. Você acredita que toda essa apresentação e esse cuidado, a partir deste espaço curto que a gente vem fazendo, vai fazer com que o brasileiro tenha ainda mais vontade de comer o queijo canastra ou os queijos feitos na canastra por todo esse cuidado? Porque se tornou uma coisa muito especial, né? Hoje você dá um queijo canastra de presente, ou um queijo da canastra de presente, seja um parmesão, seja um mofo branco, né? No seu ponto de vista, para a gente ir caminhando aqui para o final, o que você me diz e que recado você daria para tudo isso? Devemos nos preparar para isso? Eu, como queijeiro? Eu acho que todas não só associações, como o Senar, todos os órgãos, eles estão muito engajados para a legalização de queijarias que não são legalizadas, para esse queijo, além de ter o processo correto, ele consiga ir mais longe. Antigamente, para você conseguir um queijo canastra, você teria que vir aqui na região da canastra para você comer um verdadeiro queijo canastra. Porque você chega em vários mercados municipais do Brasil, tá lá a plaquinha, queijo canastra. Sim. Aí você vai olhar, onde que esse queijo foi produzido? Não tem nada de canastra nele, né? Então, assim, eu acredito que todo o empenho governamental que está tendo muito, o queijo da nossa região vai cada vez mais longe. As embalagens as que eu brinco que a gente tem no momento. Existem pesquisas para embalagens novas, porque igual eu falei, é um queijo vivo. Você colocar ele no vácuo não é a embalagem ideal,
né? Porque você vai estar tirando todo o oxigênio dele, você está impedindo que ele continue o processo de maturação, as trocas de gases e tudo. Mas é a forma até hoje que foi encontrada para esse queijo ir mais longe, para esse queijo a pessoa conseguir ver o queijo que está ali dentro, tocar nele e não sujar o queijo, né, e tudo, porque a forma correta desse queijo não é o vácuo, sabe? Ou é o papel manteiga, você vira ele todo dia. Então, a maioria dos produtores tem um caderninho que vai junto com o queijo. Como cuidar do seu queijo canastra. Então, assim, por ele ser um ser vivo, ele tem uma forma de você cuidar dele. Então, assim, a partir do momento que você recebe ele na sua casa, tem todo um cuidado, da mesma forma que eu tenho lá na queijaria, o consumidor vai ter que ter com o queijo, né? Então, eu acho que, assim, as pesquisas estão aí, eu acho que cada vez eles vão mais longe. Legal, legal. Eu quero te pedir um favor super grande. Gostaria que você olhasse para aquela câmera que está ali, ó. Aquela ou a do centro? A do centro. E mandasse um recado para as pessoas falando do queijo canastra, falando do Barão da Canastra. Enfim, motivasse as pessoas no consumo de queijo canastra, dos queijos que são produzidos aqui, e para elas não perderem essa chance. A câmera é toda sua. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de estar aqui hoje. E eu quero agradecer também a Deus, né, de todas as medalhas que a gente ganhou, do Aliás, processo. você não falou quantas foram? Nossa, inúmeras. Dezenas. Não sei. Que legal, né? Foram muitas. Não vou saber falar todas, não. E eu agradeço muito a Deus, porque eu acho que Deus teve um propósito na minha vida, na vida do meu marido, na nossa, de mexer com o queijo. Porque foi muito rápido o processo e aonde nós conseguimos chegar nesses quase 4 anos, né, que vai fazer. E eu acredito muito que esse queijo vai longe, que a tradição tem que ser mantida, mas que a forma de fabricação tem que ser cada vez mais pensada, melhorada, estudada, para o queijo continuar sendo o ouro de Minas. E não esqueçam que tem o legítimo queijo da canastra. Claro, existem produtores que não têm o nosso selo, que são canastras, sim. Mas os consumidores, para terem certeza da procedência do queijo, ele tem que se atentar a esse selo de caseína, para saber que realmente está comendo o legítimo queijo canastra, que ficou pelo Guia Taste, o ano passado, ganhou como o melhor queijo do mundo. Foi considerado o melhor queijo do mundo, o queijo canastra. Então, eu acho que todo mundo que for consumir, nem que seja por curiosidade, mas não vai se decepcionar. Legal, legal. Pedro, a palavra é sua. Bom, eu sou suspeito para falar, né? A gente sempre tá junto, tá apreciando aí os queijos. E eu vou te falar que foi difícil fazer essa entrevista, porque a boca tá cheia d'água aqui, não sei como que tá a sua aí, mas toda hora que eu ia falar, tinha salivando aqui, mas é ótimo, né, ter essa experiência, muito bom, obrigado, vamos brindar aqui com o queijo, mas essa experiência foi, né, muitos detalhes, né, Cássio, muita coisa aí que a gente não sabe e acha que é algo assim fácil, né? E não tem nada fácil, né? E eu sei de um detalhe também que eu acho que a gente não mencionou, que tem o queijo do Papa, né? Que teve essa curiosidade aí do queijo que acho que deve ter sido o único queijo que foi nas mãos do Papa. Olha, enquanto eu vou experimentando aqui, conta a história do queijo do Papa, porque aqui eu vou virar tal até pro meu lado. Como assim, queijo do Papa? É aquilo que eu falei, Deus tem um propósito com o Barão. Eu não tenho dúvida hora nenhuma disso. E o padre Patrick, né, que é um conterrâneo nosso, foi visitar o Papa e falou: Larissa, eu preciso de um presente para o Papa.
eu não sei se eu vou conseguir encontrar com ele, mas eu queria levar um queijo. E ele estava em Brasília, isso foi numa segunda-feira de manhã. Esse queijo consegue estar aqui em Brasília até amanhã à noite? E aí, por isso que eu falo que tem um propósito. Esse queijo chegou no último minuto do segundo tempo, esse queijo chegou nas mãos do Padre Patrick. Do Padre Patrick, e o Padre Patrick conseguiu encontrar com o Papa e entregou o queijo para ele. E depois, né, ele voltou ao Vaticano e o Papa perguntou do queijo e gostou. Puxa vida! E tem a foto do queijo com selo de caseína e tudo na mesa lá do Papa, o Papa comendo o queijo, porque eu pensei, não vai comer, né? Tem todo um protocolo, penso, né? E aí, comeu, tava lá, e ainda depois de uns meses que o Padre Patrick voltou, ele me contou que ele perguntou pelo queijo. Tá vendo? Abençoado também. É abençoado. Puxa vida, abençoado mesmo. Isso aí. Já pensou? Eu ia falar pra Paloma ir lá e gravar o depoimento do Papa para trazer aqui, né? Ia ser sensacional. Muito bom. Puxa vida, olha, Larissa, infelizmente chegamos ao final do nosso, olha aqui o queijinho, do nosso NenaCast. Foi um prazer enorme, inenarrável ter você aqui. Com certeza, tanto eu quanto todas as pessoas que assistiram ao nosso NenaCast aprenderam muito sobre queijos, principalmente todo esse cuidado, né? Esse amor, esse carinho que existe por trás de tudo isso. E para nós, assim, foram minutos importantíssimos, mas principalmente muito especiais, né, Pedro? Foi muito bom, né? Igual eu falei, experiência de estar aprendendo sobre isso. Não sei se a gente já consegue produzir, que ela falou que tem que aprender, né, para começar a produzir. Eu acho que a gente não consegue, não, cara. Mas foi muito bom, obrigado, Larissa, obrigado por dar essa aula aqui pra gente. E tem que provar os queijos, só para sentir a experiência, que realmente é uma experiência, não é uma experiência sensorial muito boa, né? Muito boa, legal. Bom, então muito obrigado por doar uma das coisas mais importantes da sua vida, que é o seu tempo, e participar com a gente do NenaCast. Como eu disse, a Nena está fazendo 10 anos, né? E para nós, essa sequência de colaborações assim, nesse momento tão especial faz muita diferença para nós, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês, protegendo, iluminando e tendo sempre muito sucesso, né, Pedro? É isso aí. Obrigado, Amém. Larissa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Legal, muito obrigado. Pessoal, é isso aí. Terminamos aqui o nosso NenaCast e logo teremos mais um episódio. Você não pode ficar de fora. Valeu!